Ultra leve. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão do Ultra Leve, histórias com vida e vidas com história. A grande entrevista na Ultra FM. Ouça o programa sempre que quiseres, na internet em ultrafm.pt ou no blog ultralevenaradio.blogspot.com e também no Facebook. O João licenciou-se em Filosofia na Universidade Nova de Lisboa. Como foi a experiência do curso? Porquê este curso? E antes de mais, porquê letras? Porquê letras? Bom, nunca gostei de matemáticas, nunca gostei de ciências e por isso letras era o percurso que me era espontâneo, não é? Natural. Quando fui para a faculdade, eu quis evitar cometer aquele erro de ir estudar literatura, porque indo estudar literatura e um bocadinho estar a dissecar aqueles livros quer dizer, de que eu tanto gostava, não é? E não me apetecia estar a pegar nos romances que me eram tão queridos e ir fazer tábua rasa deles ou tentar compreendê-los do ponto de vista académico. Eu acho que um romance compreendido do ponto de vista académico deixa um bocadinho de ser um romance e passa um bocadinho a ser um objeto de estudo e portanto não me interessava tanto. Filosofia foi um bocadinho aquela questão que tem muito a ver com livros, não é? Porque tu estás sempre a ler quando estudas filosofia, mas ao mesmo tempo também tem outra vertente, que é tu começares a compreender que conceitos e que ideias são estas que tu tens na cabeça, não é? Que crescem contigo. Para juntar o prazer de ler ao prazer de pensar. Exatamente, sim, juntar o prazer de ler a esse prazer de pensar, porque que eu acho que as pessoas normalmente dizem que sabem pensar, mas saber pensar é uma coisa que dá algum trabalho. Organizar as nossas ideias e os nossos conceitos e perceber o que é esta coisa que nós chamamos mundo, não é? Que tem lados que são puramente físicos, mas tem lados que são puramente espirituais também, não é? E que estão ligados aos nossos conceitos de Deus, amor, morte, etc. E, portanto, ir estudar essas coisas para mim teve imenso valor, até porque eu as uso muitas vezes nos meus romances de uma forma lúdica, claro. Também fui estudar filosofia porque era cool, não é? Porque é uma coisa... porque tu podias dizer às pessoas que gostavas de filosofia e as pessoas ficavam assim um bocado a olhar para ti de lado e tal. E, portanto, dava-te assim uma certa vantagem. Não em relação às raparigas, mas um bocado em relação aos adultos. Percebes? Quando tu dizias que estavas a estudar filosofia e eras apenas um pirralho de 18 anos, os adultos de certa maneira olhavam para ti com uma certa deferência. E depois há sempre aquele lado clássico do estudante de filosofia que fuma cigarros franceses e pronto, etc. E eu de facto estudava filosofia e fumava cigarros franceses. Tive de deixar de fumar os cigarros franceses porque toda a gente dizia que cheiravam mal e pronto, é um bocado antissocial. Os livros não são autobiográficos, mas têm sempre alguma coisa a ver com as experiências pelas quais nós vamos passando. E a geografia de Londres também inspirou um bocadinho esse livro, não é? É como, por exemplo, este certo, se me permite, João. Força. Quando fiz 35 anos, nada tinha a que pudesse chamar meu. Não possuía casa própria ou emprego fixo, amigos ou conhecidos de que me pudesse orgulhar, conforto financeiro ou qualquer perspectiva de futuro. Vivia sozinho num apartamento modesto, o terceiro andar de uma antiga habitação social, em frente de uma residência de estudantes. Um edifício antigo de tijolo castanho que parecia derreter com a chuva e que albergava toda a espécie de gente. Na altura, julguei que iria apodecer ali o resto dos meus dias, antes de descobrir o estranho destino que me estava reservado. Acredita no destino, João? Eu acho que há um estranho destino que nos está reservado até ao ponto de nós não sabemos quando é que isto acaba nem como acaba, não é? Portanto, o destino será sempre... Não acho que seja falta de luz. Quer dizer, assim, temos que ter atenção que isso foi um livro escrito ainda numa idade nova. Eu comecei a escrevê-lo com 26 anos, não é? Depois publiquei-o com 28 ou não sei o quê. E portanto é um livro que
pertence ainda a uma juventude na qual eu via as coisas do modo muito mais negro e muito mais macabro do que vejo hoje em dia, que tenho 35, não é? Portanto, as coisas mudam um bocadinho e tu vais crescendo, etc. E o género de romance que eu escrevo hoje em dia já tem pouco a ver com esse romance. Apesar disso, esse é um romance que eu gosto muito porque tenho uma memória muito física de o ter escrito. Porque escrevi nos Estados Unidos, porque era estudante também, percebes? E isso é um livro que tem muito a ver com tipo aquelas angústias que tu vais tendo, que começam a seguir a adolescência e que se prolongam um bocadinho até aos teus 20 e muitos, que tem a ver com todas aquelas angústias as incertezas constantes. Exato, as incertezas, as dúvidas, não sei, portanto é um livro que tem pouco a ver com a literatura que eu faço hoje em dia. Ainda assim, é um livro no qual está a gênese do ponto de vista geográfico e do ponto de vista das personagens de tudo o que eu fiz depois. Há duas personagens nesse romance que eu ainda uso, por exemplo, hoje em dia, não é? E sobretudo há uma personagem nesse romance que se chama Nina, que já apareceu em 3 dos meus romances. Confesso que a melhor experiência em Nova Iorque, como tinha sido em Londres, foi de facto a experiência humana. Ou seja, foi experiência de vida. Sim, experiência de vida. Estar num restaurante de segunda a sábado, das 5 da tarde à 1 da manhã, por vezes 2 ou 3 da manhã, conforme fosse a afluência, ter que ter aquele contacto que tem sempre um bartender ou que tem um empregado de mesa com as pessoas, não é? Aquele contacto de teres que falar com elas. Esse contacto é muito importante depois para a escrita dos livros. Pode-se tirar uma ideia ou outra para uma personagem. É importantíssimo porque os americanos são pessoas muito curiosas, não é? Por natureza. E portanto eles quando percebem que tu tens um sotaque, que não és dali, querem imediatamente saber de que país é que tu és, o que é que tu fazes, etc. E são pessoas muito, muito simpáticas nesse sentido. E eu trabalhava num restaurante português, mas de influência francesa, não é? Portanto o prato de bacalhau à Brás não vinha numa terrina como vem aqui, mas vinha num prato branco sofisticado. Tudo elaborado. Exato, elaborado e cheio de condimentos, etc. Portanto, era um restaurante português que servia à francesa. E as pessoas que lá iam ficavam muito surpreendidas porque obviamente, muitas delas não conheciam a cozinha portuguesa, não é? Porque Portugal é um país tão pequeno e periférico que elas achem que iam ao restaurante português comer paella, percebes? E para o João, estando longe era uma forma de estar perto, nem que fosse a nível gastronómico. Sim, quer dizer, nem que fosse... Não, pois, mas também era engraçado ir trabalhar todos os dias, os meus colegas serem portugueses, não é? Falar português. Sim, porque eram quase sempre portugueses os empregados de mesa e os bartenders. A cozinha eram todos mexicanos, mas isso é uma coisa em Nova Iorque que não há como cozinha portuguesa dar a volta por mexicanos. Não, o chefe era português. Só que era só que era o que eles chamam um chefe consultante, ou seja, portanto, aparece lá uma vez de 6 em 6 meses, portanto, reformula o menu e depois os mexicanos executam o menu todos os dias, não é? Portanto, okay. E é uma experiência muito engraçada porque tu conheces pessoas de todos os estratos desta vida, não é? Desde advogados até poetas, escritores, pessoas que se passeiam pelo SOU, não é? Gosta de ter uma vida cultural mais ativa. Sim, e que tu acabas por conhecer pessoas que portanto tu não estavas à espera de conhecer, ou que não poderias conhecer aqui em Portugal, porque são pessoas que habitam um mundo diferente. E são pessoas cujas características, qualidades, defeitos, etc., eu fui usando para a minha escrita depois. E isso é uma coisa interessante porque aí está aquela coisa de eu te ter dito há bocado que é preciso mundo para poder escrever este género de romances. E chegamos assim ao fim de mais uma emissão do Ultraleve. O programa tem reposição às quartas-feiras, entre as 14 e as 15 horas, e às sextas, entre as 19 e as 20 horas. E na internet está sempre disponível em ultrafm.pt, no blog ultralevenaradio.blogspot.com e também no Facebook em Ultraleve Rádio. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Ultraleve. Ultraleve.